Oi, tudo bem com você? Eu sou Dolores Silva, Adolfa, eu sou terapeuta holística e eu adoro pessoas, adoro ajudar pessoas, principalmente os casais. Eu acredito, que o casamento passa por várias nuances, várias situações em que algumas coisas sustentam uma relação. E quando a gente não fica atento a esse contexto, que é importante ao casamento, a gente acaba criando vários desconforto, crise e até mesmo condições desse casamento vir ao fim. E eu defendo muito, com relação a uma dessas coisas mais importantes, a comunicação. Eu acredito, que uma das maiores dificuldades no casamento está na forma e no jeito que o casal se comunica. Então aqui no meu canal eu vou estar falando muito sobre, dando dicas, dando informações sobre essa comunicação. Vamos lá então? Então por que a comunicação pode ser o inimigo número 1 do seu casamento? Porque na maioria do término do casamento, a falta de comunicação está presente em todas as fases desse término. Comunicar de uma maneira clara, efetiva, para que o seu casamento não vá à falência, ao término dele. É por isso que eu convido você a assistir aqui. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender qual é a importância dessa comunicação. Então, eu estou aqui com um livro, do Dr. Léo Ribeiro, O Poder da Comunicação. Ele diz uma coisa muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês, que eu acho mais interessante ler. Comunicação é, depois da sobrevivência física, a mais básica e vital de todas as necessidades. Mesmo para se alimentar, desde os tempos da pré-história, históricos, os homens precisavam se entender, cooperar um com o outro por meio de uma comunicação interpessoal. Então, o que uma pessoa pensa, a sua conversa consigo, que é uma inteligência intrapessoal, é muito importante, mas não é o bastante para uma boa comunicação. O que realmente importa para o conhecimento não fique lá no fundo do oceano da nossa mente, é a capacidade de transmitir nossas mensagens, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Dito isso, o que se observa no casal? Que uma das maiores dificuldades no casamento é o entendimento, a compreensão que você quer e da forma que você expressa isso. Então, a comunicação no casal, eu costumo dizer que quando um casal senta para conversar, um dos maiores falhas, vamos falar de falhas, porque cada um está tentando, mas na minha opinião isso é um erro, A gente quando senta para conversar numa relação de casal, a gente tem sempre uma postura de que a nossa conversa, aquilo que a gente coloca, a forma que a gente coloca, a gente espera que o outro entenda, compreenda como se fosse nós. Então isso é um dos maiores erros na comunicação do casal. Por isso que é tão importante aprender a se expressar. Eu defendo uma ideia de que quando você conversa com um homem, ele é diferente de você conversar com uma mulher. E infelizmente a gente tem uma tendência, nós mulheres temos uma tendência, assim como o homem também, não é diferente. Nós temos uma tendência em quando vamos sentar para conversar um assunto, a gente imagina e espera
que a pessoa entenda exatamente o que a gente está sentindo, quais são os nossos pensamentos com relação àquele assunto. Mas nós não colocamos o assunto, nós não fizemos a observação, nós não deixamos claro para a pessoa. Por quê? Não sei, por vários motivos. Eu defendo a ideia de que, como ele é meu marido, ele deveria saber. Mas o que é muito comum é justamente o contrário. Por ele ser seu marido, a gente imagina que tem que adivinhar. Na visão dele, pra gente, ele teria que saber. Na visão dele, na expressão dele, ele acha que a gente tem que adivinhar o que a gente está pensando. E quem ganha com essa situação? Ninguém. O casal perde muito por não saber se comunicar, por não saber sentar e colocar suas ideias dentro de um contexto do que você pensa, do que você sente e qual é a ação que você quer à medida que você senta. Quando você se propor a sentar para conversar qualquer assunto, vale aqui uma dica importante. Se o assunto é fundamental, é importantíssimo, marca um horário. Tudo que é importante tem horário, tem data, aniversário, casamento, tudo isso é importante. Então, se é importante aquele assunto que você vai sentar para conversar, marque um horário. Marque um horário, principalmente se você que é a mulher, vai querer conversar com seu marido. Por quê? Lembra que eu falei que na comunicação eu defendo a ideia de que quando a gente vai comunicar, a gente tem que estar sempre considerando, se eu vou comunicar com um homem, eu tenho que considerar esse homem, as informações e a forma de conversar com ele. As expressões são totalmente diferentes, como se eu fosse conversar com uma amiga, que é mulher, que sabe o que eu penso, que tem toda a forma e o jeito de pensar e sentir como eu, de perceber como eu. Então, um dos maiores erros no casal é achar que o outro sabe o que passa pela sua cabeça, o que você quer. Então, é preciso expressar. E isso começa com um pedido. E desse pedido eu tirei aqui, do livro Comunicação Não Violenta, onde ele diz o seguinte, que existem alguns passos para você se comunicar, para que tenha uma comunicação, para que aquela comunicação não vire uma comunicação agressiva. Porque qual é o comum quando você senta para discutir a relação? Quando você pede para sentar para conversar com seu marido? Aquilo, em vez de se tornar algo melhor, fica uma situação insustentável depois daquela conversa. Por quê? Eu acredito, por tudo aquilo que eu já disse agora, mas principalmente porque a gente só fala e não pede nada, ou só fica no pensamento, repetindo as coisas. Não é comum a grande maioria dos casais terem sempre uma situação onde ele diz que ela já falou 1000 vezes e ela fala que ele não entendeu nenhuma. E neste caso, eu acredito que os dois têm razão. Nós realmente falamos várias vezes aquele assunto, mas aquele assunto realmente não foi compreendido pelo nosso marido. Então eu acredito que a forma e o jeito da gente expressar ali, tá aí a nossa falha, a nossa dificuldade. Então, por exemplo, a gente precisa fazer essa observação, falar desse sentimento com relação, falar dessa necessidade que a gente tem e pedir para a pessoa o que a gente quer. Então, a gente não pode esperar que o outro saiba o que passa pela minha cabeça, o que eu senti a respeito, se eu não sentei, não conversei a respeito disso com a pessoa. E um dos maiores erros é a gente achar que pelo outro ser íntimo, pelo outro ser meu marido, minha esposa, ela deveria saber. Não, nós seres humanos somos muito complexos. E se tratando das expressões do nosso mundo, das percepções, nós percebemos as coisas de maneira diferente.
temos ainda as nossas informações diferentes, as nossas crenças, a nossa maneira de ver, tudo é diferente. Junta isso, eu sendo homem, mulher e você homem, e vice-versa. Então existe muita nuances de informações. E no casamento é preciso estreitar, é preciso se expressar de uma maneira mais clara, objetiva, porque senão a tendência é esse acúmulo de informações não recebidas de maneira correta, ir para o lugar errado dentro de cada um dos envolvidos e gerar mágoas, estresse, brigas, de uma coisa que na maioria das vezes você nem sabe onde a gente fala, né? A gente nem sabe onde a gente está pondo o dedo. Às vezes estão mexendo no vespeiro e não sabemos disso. Por que a gente não sabe? Porque a gente desconhece o motivo pelo qual aquela pessoa age e tem aquelas expressões. Então é preciso, a gente não foi educado a saber conversar, a saber dialogar, expressar, deixar claro qual é a necessidade que a gente quer da pessoa. Então é preciso sim, uma vez que você perceba que aquela sua necessidade, seja qual for, aquele seu assunto não tá legal ali, o que você precisa fazer? Você precisa parar. Se for o caso de um homem, marca com ele, é importante, e deixa o tempo dele, deixa o tempo do homem, tá? Ele vai perguntar para você, do que se trata, você vai falar qual é o assunto, e aí depois ele vai dizer, ok, ele vai marcar. Entenda, se fosse nós, mulheres, a gente sentaria, resolveria o almoço, faria tudo que tá ali naquele momento e já tô pronto, vamos conversar. Aí está a grande diferença na comunicação. Não é assim com o homem. Então, por isso, a necessidade de você, se o assunto é importante, você já falou, já não resolveu, aquele assunto já está gerando um bolo de neve, então marque. Primeiro, marque um horário com seu marido. Espere ele, o tempo dele. Segundo, dê as informações claras e objetivas. Olha, eu quero falar a respeito disso, porque dessa forma não dá, eu queria sentar com você para a gente resolver essa questão, ok? Deixar claro, sem ameaça, sem deixar a pessoa nervosa. Por que o marido não quer sentar para conversar com a gente? Porque quando a gente vai conversar, a gente já está estressada, já está cansada, já está de saco cheio. E aí é que a gente quando se trata da comunicação no casal. Você precisa esperar o melhor momento, já que aquilo é importante. Então, vamos lá então, observe qual é a sua necessidade. Faz observação, observa, aquilo está te incomodando, não precisa de muitas cerimônias. Diz para ele que você quer conversar a respeito e ver quanto que ele pode, isso é marcar. Né? Não, vou procurar um horário na minha agenda. Não é bem assim. Então, senta e pede para ele que você quer um tempo para conversar aquilo, porque aquilo é importante, ok? Dito isso, seja claro, não fica... o homem ele é racional, quando ele vai e senta para conversar, e você respeitou esse tempo dele, ele vai saber exatamente do que se trata, porque ele já sabe qual é o assunto, ele já sabe mais ou menos do que se trata. E se você disser para ele assim, quais são os sentimentos com relação àquilo que está se passando, qual é a necessidade que você quer, e fazer um pedido para ele, dessa forma você alinha a sua comunicação. Você vai ter ali a sua situação pelo menos comunicada, expressada de uma maneira correta e objetiva para você. Ok? Eu vou dar um exemplo então para ficar claro, tá? Porque às vezes a gente falando assim, um exemplo sempre cai. Vamos imaginar, geralmente o mais comum que as mulheres é que fazem o almoço, é que põe a mesa, é que faz a alimentação, né? Faz o jantar, que prepara o café da manhã. Imagina que isso, em média, são 3 vezes, são 3 refeições, certo? E ao longo dos anos, e isso para o marido, se tiver filho para o filho, e quem mora na casa.
Imagina que essa mulher faz isso porque gosta, faz isso porque é necessidade, faz isso às vezes porque não tem outra pessoa para fazer, mas ela faz, isso é a tarefa dela. E qual é o comum? Vamos imaginar que essa situação para você não tá legal. Por que não tá legal? Porque você gostaria de ser reconhecida. Você gostaria que em algum momento o seu marido, o seu filho, ou enfim, a família reconhecesse esse seu esforço, cansado ou não cansado, você faz o jantar. Estando afim ou não afim, você faz o jantar, você faz as refeições. Então, se você dentro de você começa a alimentar o pensamento de que você gostaria de ser reconhecida, só que você não faz essa observação, você não exterioriza esse seu sentimento, você não mostra essa necessidade que você tem de ser reconhecida e você não faz um pedido, você não vai ter ali a sua situação resolvida. E o que vai gerar isso? Mas fala, tudo bem, deixa, é assim mesmo. Se isso não gerasse toxicidade, prejuízo para a sua relação, tudo bem, eu acho que deixaria por isso mesmo. Mas é justamente essa situação de não comunicar e que você segue fazendo que vai diminuir ali, de você se sentir desvalorizada, ou seja, vai mexer com a sua autoestima, de você sentir que o seu marido é um folgado, e aí você não fala, mas pensa que você é a empregada da casa, que ninguém reconhece. Olha a quantidade de coisa, de pensamento que com certeza vai gerar algum tipo de sentimento e com certeza vai gerar algumas ações. E é inconsciente. Mas se você senta e conversa, se isso está te incomodando, então primeiro você tem que ter em conta aquela situação, ver qual é a necessidade que você tem, para que você possa fazer um pedido para o seu marido, ou para o filho, enfim, o que está te incomodando. Então faz essa observação, depois você fala do sentimento, por exemplo, olha, eu gostaria que eu fosse reconhecida quando eu faço o almoço, eu gostaria de saber, por exemplo, eu gostaria de ouvir se tá bom, eu gostaria de ouvir um obrigado de vez em quando. Isso vai me estimular. Porque do jeito e da forma que está acontecendo, eu me sinto como se eu fosse empregada de vocês. E às vezes não é nem isso que o seu marido e seus filhos pensam, mas é dessa forma que você está sentindo. Então, se você chega nele e faz esse pedido de uma maneira clara, né? Ou para quem quer que seja, né, para sua família, então o que vai acontecer? A tendência é que realmente aquele pedido seja atendido. Por quê? Porque você fez uma observação, porque você disse do sentimento que você quer ser reconhecida, porque você falou da sua necessidade de que precisa de um elogio para que você faça aquilo com mais gosto, com mais carinho e até com mais criatividade. E você pediu, e esse pedido, esse constitui uma comunicação bastante efetiva. E você não ofendeu, não machucou. Diferente de se você, ao longo dos anos, se você vai engolindo isso vai virando como se fosse obrigações e não tem as suas necessidades atendidas, isso vai gerar em você desconexão com a sua família, não vai querer fazer mais sua comida, ou se vai fazer, já tá literalmente, tô de saco cheio, a pessoa nem sabe do que você tá falando. Por quê? Porque em nenhum momento você expressou, você comunicou. Então, essas são algumas das nuances, das situações que, se você não parar, ao longo do tempo, é a famosa água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma vez ou outra, tudo bem, mas imagine isso num casamento. Imagine isso num casamento de 7 anos. São mais ou menos 3 refeições. Imagine a quantidade de emoção, de toxicidade, de expressão, de você se sentir vitimada ali, porque você faz e não tem o seu reconhecimento. E isso depende exclusivamente de você. Por quê? Porque o seu marido, o seu filho não está dentro de você.
para perceber essa sua necessidade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, primeiro, tá claro, ficar presente às suas necessidades. Se a necessidade é isso para você, isso tá te fazendo mal, a ponto de você se sentir chateada, de você começar a querer esse reconhecimento, senão está te fazendo mal. Então se expresse. Fala dos seus sentimentos, faça um pedido claro e siga em frente. Porque na maioria das vezes, quando a gente vai lá e coloca para fora de uma maneira tranquila, tá? Na maioria das vezes, só o fato da gente colocar para fora, a gente já cessa. Às vezes até a falta de falar que tá estrangulando, está fazendo você se sentir mal, está fazendo você se sentir a empregada da família. Embora você faça por amor, embora você faça porque você quer. Mas aí lá no seu inconsciente, lá dentro de você, tudo bem, eu faço por amor, mas custa agradecer? Bom, para eles que não, até agora não pediram, não falaram para você, para ver, você não mostrou nenhum tipo de necessidade em mostrar para eles que você tem necessidade desse agradecimento. Porque vale aqui uma observação. Dificilmente o seu marido que casou com você quer desagradar você. Dificilmente uma pessoa que casou com você, seu filho quer desagradar você. Então parta sempre do princípio de que o teu casamento, a tua família é importante. E eles jamais fariam ou falariam alguma coisa para machucar você. Então na maioria das vezes, esses pensamentos, essas percepções têm a ver com coisas relacionadas a outras situações, com baixa estima, com situações que são acúmulos de visão que você trouxe para o seu casamento e que, meu casamento era assim, o modelo de casamento que você segue talvez não seja tão efetivo. Por quê? Porque não se comunicava, não se expressava. Ok? Isso, o que eu quero falar para você? Que não se expressar, não se comunicar pode ser o número 1 do término do seu casamento. O erro de não se comunicar pode levar você a pôr fim na sua relação. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. E que se você achou que todas as informações que eu coloquei aqui serviu para você, eu vou fazer um pedido para você. Eu quero que você compartilhe, mas não deixe aqui de falar para mim o que você achou, fazendo um comentário. E eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um grande abraço.